Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós vamos dando continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Eu vou ler em Gênesis 47, do versículo 22 em diante. No ano de 1672 a.C., somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então, José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do faraó. Descendentes de Zerá, irmão de Pérez, no ano de 1672 a 1593 a.C. 1 Crônicas 2, do versículo 6. Estes foram os filhos de Zerá: Zimri, Etã, Emá, Calcol e Darda. Foram 5 ao todo. O filho de Carme foi Acar. Ele causou desgraças a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Este foi o filho de Etã, Azarias. Bênçãos de Manassés, no lugar de Levi, e Efraim, no lugar de José. No ano de 1671, ou ano 1660 a.C. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e anunciaram a Jacó. O seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Vou dar uma paradinha aqui e vou explicar uma coisa nessa passagem que eu sim sempre achei muito interessante. Olha o que o pai de José, fala para José. Aqui, deixa eu ler aqui. Então disse Jacó a José. Sabemos a história de Jacó, né? Jacó é o que recebeu o nome de Israel, ali quando o anjo apareceu para ele, E o anjo apareceu para ele e repetiu para ele as mesmas palavras que o anjo falou para Abraão,
Olha aqui, ele falando assim para José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero. Quer dizer, eu te farei proliferare, não? E o multiplicarei. Ele não está falando, eu te farei prolífero, multiplicando. Não, ele falou, eu te farei prolífero e, quer dizer, juntando com o prolífero, ele ia dar outra coisa ainda. E o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei a esta terra por propriedades perpétuas aos seus descendentes. Quer dizer, ele prolífera, ele abençoa, ele prolífera e também multiplica. Ele também, o anjo, que é o Senhor, que apareceu para ele, né, multiplicou também a Jacó, né, que deu um nome novo e multiplicou ele também. Né? Para quem segue o canal, alguns vídeos, vocês forem procurar, né, alguns vídeos, vocês vão ver a explicação, né, sobre a multiplicação, que é uma bênção. E nós temos que abrir nossa mente para essa nova revelação, porque atrás disso o Espírito Santo vai revelar muito mais para nós, para você, para toda a igreja de Cristo nesses últimos tempos. Vão vir revelações, sabe, coisas que os olhos nunca viram, né? Por quê? Porque através das coisas que os ouvidos nunca ouviram, os servos do Senhor vão ter autoridade para fazer proezas, para fazer milagres e prodígios, através da sabedoria que o Espírito Santo vai nos dar, através das revelações do reino de Deus, né? Porque tem o evangelho do reino, tem o evangelho da salvação, o evangelho da paz, né? Então a revelação, o evangelho, a revelação do evangelho de Deus é tremendo, que vai nos dar capacidade, vai nos dar a capacidade de usar a autoridade que nós temos, porque conhecendo a gente usa a autoridade que a gente tem. É só através do conhecimento que nós podemos usar a autoridade que nós temos. Já nos foi dado, mas para isso nós temos que ter conhecimento para poder usar a autoridade. Porque quando você vai numa cidade, exemplo, você vai numa cidade que você nunca conheceu, nunca foi, mas você estudou sobre aquela cidade, você sabe, você conhece a cidade por estudos que você fez, você procurou informações, você tem uma capacidade de chegar naquela cidade, se dá bem, mesmo que seja uma metrópole, mesmo que seja a cidade que for, né? Você, conhecendo a cidade antes, você chega naquela cidade, você sabe os costumes daquela cidade, as habitudes da cidade. Então você sabe se locomover naquela cidade, você sabe como agir, você sabe como andar, você sabe as leis, o que você pode fazer, o que você não pode, se você vai num lugar novo. Então quando nós sabemos o evangelho do reino, quando nós ouvimos coisas que nós nunca ouvimos e com aquilo ali a gente procura na palavra de Deus, investigar as escrituras, o Espírito Santo vai nos dando, né, chuvas de bênção, e nós vamos nos enchendo de sabedoria e aprendendo a usar a autoridade que nós temos, né? Então vamos continuar aqui. Propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus.
Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus. Que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se, rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Nessa passagem, eu vou abrir um parênteses aqui, depois logo fechar. Nessa passagem também tem uma parte que me chamou a atenção. Olha para vocês verem. Uma das coisas, deixa eu ler aqui, é quando Abraão fala. É quando Abraão fala que em seguida tirou aqui onde está falando. Deixa eu achar aqui, Isaac. Aqui no versículo 15, né, que eu estou lendo aqui em Gênesis capítulo 48, fala assim: e abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O que me chamou a atenção aqui, ele fala assim: o Deus que tem sido o meu pastor. Eu só vou ler isso aqui em hebraico, né? Para ver, procurar no original, né? Para ver se é escrito pastor mesmo, né? Ou outro nome. Mas aqui está escrito o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor. E em Salmos fala, né? O Senhor é o meu pastor. Porque em alguns dos vídeos também desse canal eu já falei sobre o Senhor, né? Porque o Senhor que plantou o jardim é o mesmo Senhor que multiplicou Adão em Eva, né? Multiplicou Adão, mas a multiplicação de Adão, ele multiplicou Eva de Adão, né? É o mesmo Senhor que expulsou, tirou Adão e Eva do jardim, é o mesmo Senhor que expulsou Caim, né, de perto ali, né, do jardim, que mandou ele para outras terras. É o mesmo Senhor que apareceu para Noé, é o mesmo Senhor que desceu, que confundiu as línguas, é o mesmo Senhor que apareceu para Abraão, é o mesmo Senhor que depois apareceu para Isaac, e aqui apareceu para Jacó.
E ele chama esse Senhor de pastor. É muito interessante a gente pegar essas pequenas deixas, vamos falar assim, né? Pegar essas pequenas coisinhas assim e dar atenção para essas coisas. Porque a gente às vezes faz uma leitura corrida da palavra de Deus, corrida não sei se a gente lê às vezes sem prestar atenção em algumas palavras e perde muitas bênçãos por isso. E perde muita inspiração do Espírito Santo de Deus, né? Então, esse mesmo Senhor é o Deus, né? Que nós falamos Deus, porque nós diferenciamos Deus, o Pai, o Deus que criou todas as coisas, nós diferenciamos Ele com Jesus, né? Deus é o Pai, Jesus é o Filho, né? A gente coloca assim, né? A gente vem aprendendo assim, porque a gente tem uma leitura corrida da palavra de Deus, a gente não tem uma leitura parada, analisada, informando, estudando cada palavra, cada item de uma frase, cada item de um contexto, né? Estudando o contexto. Às vezes a gente faz a leitura corrida e vai logo no versículo que nos interessa e basta, né? Mas esse Senhor que ele chama aqui de pastor, é aquele Senhor lá, é o Pai. É o Pai, é aquele homem espiritual. Se você voltar e procurar alguns vídeos que eu coloquei no canal aí, você vai entender o Senhor dos exércitos, né? Ele chama aqui Israel, que é Jacó, está chamando o Senhor de o pastor. Ele é o pastor. E é o mesmo Senhor. É o homem espiritual. É o primogênito de toda a criação. Ele, o Senhor, é o primogênito de toda a criação. Você pode achar muito estranho, mas você fala, não é Jesus? Calma. O Senhor é o primogênito de toda a criação. Ao Senhor foi dado toda a autoridade. Toda a autoridade. Sobre reinos, sobre potestades, né? Sem todo senhorio. Ao Senhor, ao Pai, ao que criou todas as coisas, porque é com a palavra que ele criou todas as coisas, não foi? Foi a esse, ao primogênito da criação. Se tudo foi criado através da palavra, da boca de alguém saiu. Saiu da boca do Pai, saiu da boca do Senhor, saiu da boca do primogênito de toda a criação. Esse Senhor, esse primogênito da criação foi criado, e ele que é a palavra, ele que criou tudo com a palavra. E com o sopro da sua boca foi criado todos os seus exércitos. Fala assim em Salmos, eu acho que é Salmos 33, versículo 9, se não me engano. Então, esse Senhor foi feito imagem do Deus invisível. Do Deus invisível, Deus entre aspas, invisível. Ele era a imagem do Deus invisível, ele foi a imagem do Deus invisível. E nele foi dada toda a autoridade. Toda a autoridade. E o Senhor, primogênito da criação, que é a palavra, que é o verbo, ele que criou todas as coisas com a palavra. Aí ele criou todo o reino espiritual do mundo invisível e do mundo invisível. Procura uns vídeos aí no canal que você vai entender se você ouvir. E prestar atenção e lendo, analisando, pedindo ao Espírito Santo para dar entendimento. E esse mesmo Senhor que apareceu para o povo de Israel, que depois o povo não quiseram ele mais como Senhor deles, né? Senhor entre aspas, porque ele era um rei para o povo quis o rei humano, nascido de mulher, né? E esse mesmo Senhor aqui, Israel chama ele de pastor. E tem os salmos também que fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você pode falar, ué, mas não é Jesus. Mas por quê?
que ele, o Senhor, o Espírito, o homem espiritual, encarnou em Yeshua, no corpo de Yeshua. Yeshua é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes nós cantamos muitos hinos que falam, Ele é o Senhor. Tem muitas passagens na Bíblia que falam, Ele é o Senhor. Para lembrar a gente que Ele, que Yeshua, é o Senhor encarnado. E aqui me trouxe esse entendimento a mais, né? Que o Senhor, que o pastor nosso é o Senhor. É incrível. Jesus é o nosso pastor, mas Ele é o nosso irmão, porque nós somos filhos do Senhor por adoção através de Yeshua, que é o nosso irmão, que é o primogênito, que é o primogênito, o primeiro naquele gênero, né? Ele é o primeiro filho naquele gênero. E é unigênito também, porque é único naquele gênero de encarnar um homem, depois morrer e ressuscitar. É l'único, é l'unigênito do Senhor, é o unigênito do Pai, né? Então, às vezes a gente tem que pegar algumas palavras e começar a investigar, procurar a etimologia da palavra, procurar entender o porquê está escrito assim, aquela frase, porque a gente, quando a gente bate, nos é aberto. Quando a gente procura, a gente acha. Quando a gente pede, Ele nos dá. E o Espírito Santo nos dá. Então, essa é uma coisa que me chamou muita atenção aqui. Essa passagem aqui, eu creio que foi a primeira parte, a primeira vez na palavra de Deus, porque isso aqui, essa Bíblia é em ordem cronológica, né? Então, foi a primeira parte, a primeira vez na Bíblia que o Senhor foi chamado de pastor. Foi pronunciado, né? Pelo que eu tenho lido, é a primeira parte que fala que o Senhor é o pastor. Mas esse aqui não é o Senhor Yeshua. O Yeshua ia nascer, Yeshua é o corpo, homem, né? E outra coisa também que eu acho interessante, quando começa falando essa parte aqui, fala de Jacó. Aí depois fala aqui, quer ver? Quando Israel, aí depois fala, aí quando Jacó foi dar a bênção para os filhos de José, que vem citado Israel. Tem um mistério nisso aí. Antes a Bíblia, o Gênesis 48, começa a falar de Jacó, tal, né? Aí depois, quando começa a falar sobre as bênçãos que ele vai dar, né, em Efraim, né, que as bênçãos que ele vai dar sobre Efraim e Manassés, né? Cadê aqui? Aí vem citado Israel. Porque está passando, né? Está passando. Não é porque Jacó ou Israel muda, né? Mas é autoridade. E outra coisa que me chama a atenção também é porque ele troca. Olha que lindo isso, gente. Ele troca as mãos, né? E coloca a bênção a mão direita sobre o filho menor, não sobre o filho maior. Porque o povo de Israel, olha para você ver como que o povo é de pescoço duro, o ser humano é mesmo de colo duro. O povo de Israel tem essa coisa do primeiro, tem essa coisa o primeiro receber como que eu posso falar? Como que eu posso falar? Usar a palavra, não me vem em português. Todas as regalias, né? Mas olha uma coisa para vocês verem.
Adão foi o primeiro homem, não foi o primeiro homem? Ainda fala na Bíblia, o primeiro Adão. E Jesus, podemos analisar, podemos até às vezes dizer, Jesus foi o segundo Adão. Não foi o primeiro, foi o segundo. E o povo de Israel continuou ainda com essa coisa na cabeça de primeiro, que tem que pegar toda, né, regalia, né, o primeiro em tudo. E Jesus não foi o primeiro homem, carne, né? Ele foi o segundo, né? Vamos entender assim, né? Aqui as bênçãos aqui não foi o primeiro, foi o segundo. Mas o povo de Israel ainda não abriu a cabeça para essas coisas, para que as leis humanas, o homem quando coloca leis, nós temos que seguir leis humanas. Tudo é por causa de leis humanas. Se você lê em Ezequiel, capítulo 28 por ali, 30 ou 27, não me lembro, que fala, eu acho que é 28, Ezequiel 28, vocês vão ver falando sobre a vida, aquela passagem ali é uma analogia, né, do que aconteceu no Monte Santo do Senhor. Aí fala que o cedro do Líbano era o primeiro a receber as águas que vinha do abismo, né? Era o primeiro a receber as águas que vinham. Passava primeiro por ele, para depois as águas serem distribuídas pelo jardim de Deus e banhar as outras árvores. Ainda fala que é por isso que ele era belo, frondoso. Mas, uma coisa, se nós formos olhar no céu, no plano espiritual, o Senhor, o Deus, vamos falar Deus, né? O Deus invisível, o Deus Espírito, Ele criou o primogênito de toda a criação. E o primogênito de toda a criação criou o primeiro ser. O Deus invisível chamou a existência o primogênito da criação. E o primogênito da criação, igual eu já expliquei, que criou todas as coisas. Quando ele criou todas as coisas, o primeiro ser que ele soprou, né, porque o exército dele foi criado sopro. Quando ele soprou e criou o Lucifer, no meu caso, se eu penso em Lucifer, foi o segundo criado do Deus invisível, né? Vamos entender assim. Ele foi o segundo criado, porque eu creio que ele foi o primeiro criado do primogênito da criação, mas o segundo criado em toda a existência, né? De seres, vida, né? Ele foi o segundo criado. Mas ele quis ser igual ao primeiro. Aliás, ele quis ser mais do que o primeiro, que é o primogênito da criação. Ele quis subir no Monte Santo e chegar nas alturas e além das estrelas, ele fala assim, né, de Deus, e ser igual a Deus. Ele não se acontentou. Ele queria ser o primeiro. E isso veio trazendo nos seres humanos, então é um entendimento muito longo, que eu não vou muito longo nisso, e nisso veio trazendo no ser humano, próprio no povo de Israel, essa mentalidade de primeiro. Primogênito, querer ser o tal. Mas os últimos serão os primeiros, a palavra de Deus fala assim, não é mesmo? Então isso foi outra coisa aqui, que nessa parte dessa leitura me chamou a atenção. E nós temos que fazer atenção nessas pequenas coisas, para que o nosso entendimento abra e o Espírito Santo opera através das nossas vidas. Fecho parênteses, não vou muito além. E vou dar uma continuidade aqui. Vamos ler.
o anjo que me redimiu de todo mal, abençoa estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Né? Essa foi a bênção que Israel deu para os filhos de José. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. O próprio José falou, não, pode não. Mas o Senhor, para ele não tem essa coisa, não. Ele pega os pequeninos e faz grande. Ele faz dos grandes pequeninos, mas ele pega os pequeninos. Quem vai participar, quem vai habitar no Monte Santo do Senhor. Vamos ler lá o livro de Salmos, Salmo 15, né, do livro de Salmos. Quem habitará no Monte Santo do Senhor? Vamos lá ler. Né? Quando José viu que seu pai ia colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, com esta expressão, que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José, estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa, que tomei dos amoreus, com a minha espada e com o meu arco. E vamos parar aqui, deixa eu anotar aqui para não perder. E assim acaba essa leitura de hoje. Pequena, mas com uma pérola, né? Como uma gota de pérola maravilhosa. O Espírito Santo é lindo, né? Continue ligado no canal, dá um joinha aí, compartilhe, dá um joinha para que o YouTube, sabe, reconheça o canal que está sendo bem visto e como fala? Ai, não me vem a palavra. Que vai sendo mais relevado, né, no YouTube. Então, joinha, compartilhe para quem você quiser achar que essa pérola, né, gotas de pérola, foi bom para você. Compartilhe, joga semente. Que Deus assim nos abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, dá um joinha, assina, inscreva-se no canal e assina o sininho, né? Para que você possa não me vem a palavra, ser relembrado na hora que eu colocar, né, outros vídeos. Fiquem na paz.